Gostaria de ler alguns versículos para nós meditarmos nessa manhã. Creio que não vou tomar muito tempo. É a soma de alguns pensamentos espalhados pela palavra de Deus. Vamos começar em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 31, versículo muito conhecido. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. De novo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora no livro dos Salmos, capítulo 4. Livro dos Salmos, capítulo 4. Versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Agora, capítulo 10, aqui dos Salmos. Versículo 3. Veja, o Salmo 10 está falando sobre uma pessoa que não conhece a Deus. Versículo 3. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Versículo 6. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Versículo 11. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Então o Salmo 10 está expondo alguns pensamentos íntimos de uma pessoa perversa que não conhece a Deus. O Salmo diz assim, diz no seu íntimo, são os pensamentos que passam lá dentro. Então, nós vamos fazer uma meditação rápida nessas passagens, contando com a ajuda de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31, nós lemos esse versículo, bem que poderia ser o lema das nossas vidas, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, trabalhar, dormir, se relacionar, ir às reuniões, ajuntar dinheiro, conversar com as pessoas, qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo tentou pensar no que poderia ser mais elementar para um ser humano, comer e beber. Então, mesmo as atividades mais básicas da vida humana, elas devem ser feitas com o pensamento de glorificar a Deus. Existe um versículo em Zacarias, nós não lemos ele, que Deus condena o povo de Israel falando assim: quando vocês comem e bebem, veja, as duas mesmas atividades, vocês comem e bebem para si mesmos, não para mim. Então Deus queria, lá em Zacarias, talvez, quem sabe, o apóstolo Paulo, enquanto escrevia esse versículo, estava pensando naquela passagem, porque uma é o espelho da outra. Deus gostaria que o povo, quando estivesse fazendo tarefas básicas do dia a dia, então, eu botei a roupa para lavar na máquina, enquanto eu estou estendendo no varal, aonde estão meus pensamentos?
tarefas básicas do dia a dia. Então, eu estou dirigindo no trânsito, os momentos onde o homem ele deixa o pensamento viajar, né, distraído. Aonde estão meus pensamentos? Quando estamos fazendo tarefas básicas, devemos fazê-las para a glória de Deus. E ele diz aqui sobre comer e beber. Comer e beber. São dois exemplos muito bons para nós pensarmos o seguinte: qualquer tarefa que formos fazer pode ser feita para agradar a nós, a nossa carne, para atender necessidades carnais ou necessidades espirituais. Então, qualquer tarefa que você pensar, qualquer atividade humana, ela pode ser feita para a glória de Deus, mas pode ser feita para a satisfação da carne. Então as pessoas dizem assim: olha, mas não tem problema nenhum com isso, foi Deus que criou isso. Sim, Deus que criou a comida, Deus que criou a bebida, mas nós podemos fazer isso sem glorificar a Deus. Tem gente que diz o seguinte: qual o problema vou citar um exemplo um pouco esdrúxulo, mas nós vemos essas coisas acontecerem. Qual o problema de um rock gospel? Qual o problema de um forró gospel? Deus criou a música. Sim, perfeitamente. Mas nós podemos fazer a coisa de uma forma que glorifica a Deus ou de uma forma que glorifica a carne. Comer e beber. Nós podemos glorificar a carne? Claro que sim. Nós podemos pecar comendo e bebendo? Claro que sim. Nós podemos fazer isso de maneira que vamos nos esbanjar, que nós vamos perder o domínio próprio, que nós vamos gastar mais do que podemos. Nós podemos cometer uma série de equívocos, uma série de coisas desenfreadas, que vão prejudicar o templo do Espírito, que é o nosso corpo, porque nós estamos fazendo aquela tarefa, aquela atividade para a carne e não para Deus. Agora, podemos fazer para Deus? É claro que sim. A carta a Timóteo diz que quando o cristão tem a refeição na sua mesa, e ele, antes de tomar a refeição, ele ora a Deus com ações de graça, ele santifica aquela comida. O que quer dizer isso? Ele toma a sua refeição com um sentimento de gratidão de que Deus está sustentando a minha família. Isso é uma forma de comer e beber para a glória de Deus. E a Bíblia vai dar uma série de outros exemplos. Nós podemos, como diz em Atos, comer e beber conjuntamente com os irmãos. Então, a próxima vez que você ler Atos, pegue um lápis e vai marcando as vezes onde ele fala sobre refeição. Tomavam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, e depois de comer e beber, fala dos apóstolos comendo e bebendo na casa dos discípulos. Então, as refeições, se eu chamo um irmão para comer na minha casa, para ter um tempo de comunhão, isso é comer e beber para a glória de Deus, e assim por diante. Aqui no salão, mas nós pensamos um pouquinho na definição de piedade. Diz o Salmo 4, versículo 3, que o Senhor distingue para si o piedoso. Piedade é a característica de alguém que consegue enxergar Deus em todas as coisas. Então, a pessoa piedosa é uma pessoa que consegue pensar em Deus, consegue lembrar de Deus e colocar o pensamento de Deus em tudo que ela faz. Então, ela não faz nada para ela, ou ela avalia as suas escolhas com base no que Deus acharia daquilo. Ela coloca o Senhor na equação de tudo. Então, o piedoso é isso, é uma pessoa que está sempre remetendo o seu pensamento ao Senhor, está sempre tomando cuidado em avaliar a sua rotina, as suas tarefas, as suas decisões, as suas escolhas com base em Deus. O contrário é uma pessoa não piedosa,
ela não se preocupa muito com o que Deus... Ela não ela tomar escolhas, fazer decisões à parte de Deus. Isso não é piedade. Então, o Senhor, Ele olha com atenção para o piedoso. O Salmo 4, nós temos o ímpio. O ímpio é o contrário, é alguém que não pensa em Deus. Então, quando nós estivermos vivendo a nossa rotina diária, tudo que nós formos fazer, nós podemos pensar em Deus ou não. Nós podemos fazer para a glória de Deus ou não. O piedoso, ele pensa em Deus. O piedoso, ele avalia com o olhar do Senhor. Já no Salmo 10, o perverso é o outro extremo. Ele diz aqui no versículo 3, aliás, versículo 4, que todas as cogitações do perverso são que não há Deus. Então, o perverso, ele foge do pensamento que existe um Deus. Isso realmente incomoda as pessoas que não conhecem o Senhor. Talvez elas não vão dizer de si mesmas que são ateus. Ah, eu não acredito em Deus. Ah, eu não acredito na Bíblia. Deus, para mim, é um pensamento antiquado. Deus, para mim, é um pensamento que eu joguei fora. Algumas pessoas falam assim, mas a maioria dos ateus são ateus práticos, são ateus do dia a dia, são ateus nas suas atitudes. Eles falam que existe Deus. Muitos vão à igreja, muitos têm uma Bíblia lá aberta no móvel da sua casa, muitos falam de Jesus num adesivo no carro, algum colarzinho, um anel, algum adereço religioso, no retrovisor do carro tem alguma coisinha pendurada, mas são ateus na prática, no dia a dia, nos pensamentos, nas atitudes, nas escolhas. É como se Deus não existisse, é como se Deus não estivesse olhando. Eu conheço muitas pessoas assim, e eu sei que você também conhece. Quando surge algum assunto que toca em temas religiosos, essas pessoas dão suas opiniões. Elas parecem respeitar a religião, elas parecem respeitar o pensamento de que nós vamos prestar contas para Deus um dia. Mas tão logo esse assunto se acaba, a pessoa ela não duvida, ela não hesita em arruinar a vida do próximo, em não pensar no próximo, por exemplo. Ela demonstra com todas as suas atitudes de que não há Deus no coração dela, não se importa com Deus. Então, o ser humano, a maioria deles, são assim. A pessoa, ela adultera, a pessoa, ela mente, a pessoa, ela trapaceia, ela comete uma série de pecados, e ela vai acumulando isso, e ela não traz na sua mente, em nenhum momento, o pensamento de que Deus está olhando. É o que diz aqui no Salmo, no versículo 11, diz ele no seu íntimo. Então, lá dentro, o pensamento que passa é o seguinte: Deus se esqueceu, virou o seu rosto, não verá isso nunca. Deus não está vendo, Ele não está acompanhando, é besteira, Ele está lá no céu, olha, o que eu faço aqui na terra, isso fica por aqui mesmo. Quais os pensamentos que passam na cabeça de um crente que mente? Ele sabe que é pecado. É tão triste quando a gente vê um crente falando uma mentira, que a gente sabe que aquilo é mentira, algo corriqueiro. Será que a mamãe está preocupada em sempre falar a verdade para os seus filhos durante o dia em casa? Será que o papai está preocupado em ter uma palavra 100% verdadeira? Papai, por que a gente não pode comprar isso? Mamãe, por que a gente não pode ir em tal lugar? É tão mais fácil falar uma mentira, acabar com aquele assunto e não render aquela conversa.
Mas o crente que abre a boca, desfere uma mentira para o seu filho, para o seu chefe, para o seu vizinho, eu não consigo entender. O que é que passa numa consciência que faz isso e não se importa? Será que Deus não viu? Será que o pensamento é esse? Olha, Deus não vai ver isso nunca. O que passa no coração de um crente que coloca o seu olhar malicioso numa pessoa do sexo oposto? O que é que passa na mente de um crente que faz isso? Será que ele não, lá dentro, não acende uma chama, um incômodo, uma inquietação de que ele, olha, eu pequei, eu preciso resolver isso com Deus agora? Um pecado corriqueiro, cotidiano, mas que eu preciso entrar em qualquer lugar, a sós, ajoelhar e deixar esse pecado ali, confessado, limpo. Mas como será um crente que ele não se importa com isso? Nós sabemos que isso existe, que algumas pessoas praticam dessa forma. Onde vai terminar essa estrada? Então, será que o crente está pensando dessa forma? Deus se esqueceu, virou o rosto, ele não verá isso nunca. Olha, esse pecadinho aqui, esse daqui, Deus nem olhou, Deus não percebeu, foi tão rápido que ele não anotou. Então nós podemos ter uma vida piedosa, aonde nós vamos colocar o pensamento de Deus em tudo, e vamos estar fazendo tudo para a glória de Deus, ou podemos ter uma vida como a desse perverso, que ele apaga Deus do coração, ele elimina Deus, ele elimina o pensamento de prestação de contas para Deus, de tudo que ele faz, ele vive para si. Então podemos fazer dessas duas formas. Eu gostaria de dar 2 exemplos da nossa vida, onde nós podemos talvez ter o máximo de conflito nessas duas possibilidades, ou viver para a glória de Deus, como um piedoso, ou viver como um perverso para glorificar a si mesmo, para glorificar a carne. Duas áreas da nossa vida, eu penso que talvez sejam as mais difíceis, as que mais nós temos que trabalhar, que nos esforçarmos para conseguir viver em piedade. A primeira área é a área profissional, a área da ocupação nesse mundo. Com essa ferramenta que Deus nos deu, Deus colocou nas nossas mãos, essa uma habilidade, uma profissão, uma capacidade de contrair recursos para sustentarmos nossas famílias. Ponto. Isso é uma coisa boa que Deus deu para o ser humano, para o homem e para a mulher. Então, são maneiras de levantarmos renda, levantarmos ganho, levantarmos sustento para as nossas famílias. Irmãos e irmãs, nós podemos nos perder nisso muito facilmente, mas é muito mesmo. E de repente aquele pensamento que era para glorificar a Deus, uma coisa que era para nos conectar com o Senhor, uma coisa que o trabalho deveria ser para canalizar nossa mente, nossa concentração em fazer aquilo para o Senhor. Então diz o apóstolo Paulo que é como se fosse para Cristo, agora nós estamos fazendo para a carne, estamos fazendo para a nossa própria glória, para a nossa própria reputação, e é tão fácil conduzir a nossa carreira, a nossa profissão, o nosso ganho, de uma forma onde nós vamos nos enaltecer, nós vamos nos glorificar, um belo currículo, uma bela imagem e tal, ao invés de querer glorificar a Deus, glorificar a Cristo em nossas vidas.
como é fácil perder o equilíbrio nessa área. Como é fácil o cristão agir mais como no Salmo 10 do que no Salmo 4. Mais pensando em que não há Deus do que pensando em glorificar a Deus. Então, como nós estamos nessa pequena área, nessa grande área, aliás, das nossas vidas, no nosso trabalho, na maneira como nós nos sustentamos, na maneira como nós ajuntamos recursos, guardamos dinheiro, aonde nós temos aplicado, como nós temos trabalhado isso, Deus está sendo honrado, Deus está sendo glorificado. O pensamento de que Ele está antes de tudo, esse pensamento vai à frente das nossas decisões, ou nós temos que parar, pensar que realmente nessa área nós estamos andando desligados de Deus. Deus, Ele tem um lugar, talvez no meu serviço na igreja, Deus tem um lugar na minha família, Deus tem um lugar no meu lazer, mas na hora de buscar o sustento da minha família, na hora de fazer escolhas profissionais, aí sou eu que sei o que é melhor. Aí eu já estou treinado, eu estudei para isso. Aí eu tenho pensado, eu tenho me cansado, eu tenho buscado alternativas, eu tenho feito cursos, eu tenho feito tantas coisas, mas eu tenho orado, eu tenho levado isso perante o Senhor. Irmãos, é muito fácil nós perdermos o foco nessa área, é muito fácil nós vivermos como um perverso, que não a Deus são todas as suas cogitações. Essa é uma área. A outra área que eu gostaria de mencionar, que também é tão fácil nós nos desequilibrarmos, é a área dos relacionamentos. Seja com quem for, todos os nossos relacionamentos da vida. Nós temos a tendência de viver relacionamentos onde nós buscamos interesses nos outros, mesmo que inconscientemente. Então nós vamos ter mais amizade com alguém que pode nos ajudar em alguma coisa. Nós queremos, às vezes, de uma maneira egoísta, se nós não tomarmos cuidado, às vezes as pessoas querem drenar recursos do próximo para viver para si, de uma maneira egoísta. Então, mas essa não é a forma bíblica de se relacionar. Então, pensa nos seus vizinhos. Então, o seu contato com as pessoas que moram perto de você, que moram porta a porta. Será que não tem uma missão espiritual para nós nesse lugar que nós moramos? Será que os nossos vizinhos, eles não devem ver ali um lar cristão, um lar equilibrado? Olha, até a coisa está perdida lá fora. Pais não conversam com filhos eles fogem de casa, os filhos estão nas drogas, os pais não sabem, marido e mulher é uma guerra, e a família se dissolveu na nossa sociedade. Não existe casamento, a ideia de um casamento harmonioso foi destruída, nós já estamos cansados de saber disso. Os pais não têm controle sobre os seus filhos, nem amizade com os seus filhos, mas o nosso núcleo familiar, na nossa vizinhança, não é para ser uma lâmpada de Deus, naquele contexto, uma tocha de luz espiritual, que Deus está querendo mostrar alguma coisa para os nossos vizinhos. É claro que sim, mas nós às vezes nos relacionamos com os nossos vizinhos e nem sequer pensamos que esse relacionamento ele deve ser para a glória de Deus. Ele obrigatoriamente, como um relacionamento nessa vida, com quem quer que seja, é um relacionamento que deve glorificar a Deus. Nós nos esquecemos e pensamos como o perverso. Não, isso aí não tem nada a ver,
Meu vizinho está aqui, quando eu precisar de algum favor, eu vou lá pedir para ele. Ele também pode pedir para mim. É uma relação de ganho mútuo. Mas não. Deve ter um nível mais profundo. Nós devemos honrar ou buscar honrar a Deus nesse nível mais profundo. Nosso relacionamento com os nossos chefes, para quem trabalha aqui, para quem possui chefes ou clientes. Será que é o tempo todo uma relação de que é ele contra mim e coisas desse tipo? Será que nós pensamos em Deus na hora de pensar no chefe, na hora de pensar no cliente? Meu cliente é alguém que eu tenho que explorar o máximo. Ele também vai tentar me explorar nessa relação comercial. Será que Deus vai na frente desses pensamentos? Será que nós pensamos em relação com filhos, relação com marido, relação com esposa? Nós não temos a tendência de sempre pensar em ganhar e nunca pensar em ceder. Não é esse o nosso pensamento sempre? Não é naturalmente esse o pensamento? É claro que é. Então nós devemos ser pessoas que têm que reavaliar. Nós temos que trazer a piedade para os relacionamentos, porque se não fizermos isso, se não buscarmos isso, nós sempre vamos estar nos relacionando da forma errada, da forma egoísta, para nós mesmos, e não para glorificar a Deus. Quer comais ou bebais, tudo tem que ser feito para a glória de Deus, que Ele possa conseguir extrair, dos nossos pensamentos mais profundos, vontade de honrá-lo na hora de comer, na hora de beber, na hora de relacionar com os outros, na hora de trabalhar e na hora de descansar e assim por diante. Quanto mais material for a nossa vida, quanto mais materialista, quando a gente fala de materialismo, não é dinheiro, é dinheiro, é juntar, é grana, não é isso. Material são coisas palpáveis, que substituem o espiritual. Se a nossa vida for aqui para comer, para beber, para trabalhar, e a gente estiver pensando em coisas materiais, muito menos nós vamos pensar nas coisas espirituais, as coisas da fé, que são invisíveis, e nós vamos viver de uma maneira egoísta mesmo, esquecendo que Deus existe e que Ele quer ter um lugar singular em tudo que nós fazemos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ensinar a viver dessa forma. Amém.